Olá pessoal, estamos juntos em mais um Papo de Doutor e estaremos hoje falando a respeito de saúde mental e microbiota. Para esse assunto, trazemos o professor Dr. Khalil Doualib. O professor Khalil, ele é professor e coordenador do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Santo Amaro de São Paulo e presidente do Departamento de Psiquiatria da APM. Mas antes de começarmos, eu só gostaria de lembrar para que todos se inscrevam no canal e ativem a notificação. Dr. Khalil, mais uma vez agradecendo a sua presença e hoje discutindo um tema super novo, relevante, que é a questão da saúde mental e a microbiota. Então já começo perguntando para o senhor, o que é a microbiota? Bom, super obrigado Williams, obrigado a Apsen por ter me convidado para estar falando aqui de um assunto que é extremamente novo e é extremamente importante. Gostaria então que todos pudessem entender um pouquinho o papel da microbiota. A microbiota nada mais é do que uma série de organismos vivos que nós temos em conjunto com as nossas células normais. Nós temos células nossas normais convivendo com micróbios, parasitas, bacilos, vírus, uma série de substâncias, outras também produzidas por eles, que estão no nosso corpo como um todo, na pele, nos órgãos respiratórios e também no intestino, né? Os do intestino em particular, a gente vai chamar então da microbiota intestinal, eles são extremamente numerosos. Nós temos assim estudos que mostram que nós temos mais bactérias e outros organismos vivos dentro do nosso intestino do que nós teríamos de células no corpo, né? Então, o tamanho é o volume disso. E isso é extremamente importante, porque eles convivem conosco, tem várias cepas, várias coisas diferentes. Alguns são extremamente benéficos para a nossa digestão. Sem eles, por exemplo, quando a gente vai passar alguma fase com uma diminuição da nossa microbiota intestinal, atrapalha a nossa digestão, atrapalha o nosso funcionamento como um todo. Então a microbiota, ela é algo que é um organismo vivo que está dentro de nós e que participa ativamente da nossa estrutura de vida. Então já deu para notar que é extremamente importante, né, todos esses micro-organismos que compõem a nossa microbiota. E quais são os fatores que podem atuar positivamente e negativamente na nossa microbiota? Olha, se a gente parar para falar da microbiota intestinal em particular, que hoje a gente estuda muito nessa relação com o cérebro, né, ela tem uma importância fundamental. Algumas coisas ajudam que nós tenhamos boas cepas, boas bactérias, e outras são ruins para nós. Então, ruins no sentido de que se elas aumentarem, se elas proliferarem, elas podem gerar infecções, elas podem trazer um mal-estar ao nosso organismo como um todo. Então, o ideal é manter um equilíbrio dessa nossa microbiota. Cada um de nós tem uma microbiota diferente de outra pessoa. Ela é formada desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento a gente vai formando a nossa microbiota, em parte herdada da nossa mãe, seja pelo nascimento, quem nasceu de parto normal já começa desde a vagina, da passagem a ter essa microbiota. Outros que não tiveram, mas já na amamentação nós já começamos a adquirir isto. Então tem muito a ver com a microbiota da nossa mãe e tem muito a ver com o nosso desenho de microbiota, que é particular de cada um. Agora, esse equilíbrio precisa ser mantido entre cepas que são extremamente boas, micro-organismos muito bons e fundamentais para nós, e outros que seriam danosos, que têm que estar sob controle. Perfeito. Então, na verdade, precisamos de uma microbiota saudável. E aí eu gostaria de saber do senhor, qual a importância dessa microbiota boa, saudável para a saúde mental? Olha, nós entendíamos que a pessoa, estando bem no seu funcionamento intestinal, ela teria uma saúde mental melhor, e a gente não sabia por quê. Isso está até no tratado do Hipócrates, que é considerado o pai da medicina ocidental, 2.500 anos atrás. E a gente nunca entendeu por que isso acontecia, né? Agora a gente entende. Na verdade, essa microbiota, ela também é responsável pela produção de substâncias. Por exemplo,
nós temos cepas que produzem serotonina, que é tão importante para o controle de ansiedade, de depressão. Nós temos outras que produzem GABA, que está muito ligada com o controle de ansiedade. Então, essa produção de neurotransmissores, ela não ocorre só no cérebro e ela não ocorre só pelas nossas vias metabólicas. Ela também ocorre pela produção dessa própria microbiota e vai equilibrar o organismo como um todo. Ela funciona numa série de mecanismos em toda a regulação, até na nossa parte imunológica. Veja, você ter uma boa estrutura imunológica também depende dessas bactérias, alterações endocrinológicas com alterações de hormônios. Então, esta microbiota, ela participa ativamente de vários ciclos nossos. Muito bem, então estamos vendo que é importante nossa microbiota, principalmente como estamos falando da microbiota intestinal e a sua comunicação com o cérebro. Como o senhor diria que é essa comunicação entre cérebro e intestino? Como que eu posso entender esse funcionamento? Olha, quando essa microbiota está desregulada, nós vamos chamar isso de disbiose, a gente acaba tendo uma alteração no próprio intestino. Porque, veja, são barreiras de células que são grudadas umas às outras e quando você tem essa disbiose, isto começa a lacear entre uma célula e outra. E aí passam micro-organismos que não deveriam passar, elas passam e entram em toda a circulação sanguínea. E isto vai circular. Esta infecção, vamos dizer assim, do nosso sangue, por algo que não deveria estar ali, ele começa a produzir um estado inflamatório. É como se o nosso organismo reagisse a isso e nós tivéssemos um fenômeno inflamatório. Isso vai facilitar que o cérebro fique mais permeável à entrada disso. Nós temos uma barreira no cérebro, a gente chama de barreira hematoencefálica, que não deixa o que vem do sangue passar, mas quando você tem essa inflamação, essa barreira fica fragilizada. E aí você tem uma forma mais fácil dessas inflamações, né, passarem para o cérebro e também passarem a ter um fenômeno inflamatório no cérebro. Isso nós vamos chamar de uma situação desse eixo intestino-cérebro desregulado. Então essa desbiose vai levar a uma alteração que libera essas bactérias, elas vão causar um fenômeno inflamatório, isso vai gerar uma inflamação no cérebro, que é a base de quadros de ansiedade e de depressão. Então, como eu tenho essa comunicação e, como o senhor bem falou, tem uma situação de desbiose, desequilíbrio, eu posso lançar mão de substâncias que são chamadas de probióticos, né? Então, o que são os probióticos e, mais especificamente, já que estamos falando dessa comunicação com o cérebro, o que são os psicobióticos? Olha, a ideia básica é que nós tenhamos uma situação extremamente equilibrada no intestino para que a gente possa não permitir essa saída dessas bactérias, então fechando esse lúmen e deixando isso realmente impermeabilizado. E para isso eu preciso de uma boa microbiota. E o que nós sabemos hoje do estudo da microbiota? Nós sabemos que se eu tiver algumas dessas cepas, principalmente duas, que são os lactobacilos e as bifidobactérias, eu vou ter um equilíbrio muito maior dessa minha microbiota intestinal. Então, como é que eu vou conseguir isto? Geralmente por uma boa alimentação, que a gente chama do pré-biótico. Então, uma alimentação com alguns alimentos integrais, não é tudo que é pré-biótico, algumas coisas em especial, principalmente aveia, alguns alimentos integrais, algumas coisas que realmente facilitam até a absorção e a melhora dessa microbiota, e substâncias que eu posso estar ingerindo que são específicos desta microbiota. Então, substâncias com lactobacilos e com bifidobactérias. Isto traria um equilíbrio novamente a essa microbiota. Se eu conseguir esse equilíbrio, eu vou restabelecer esse fechamento, eu vou restabelecer que isso não saia do intestino, eu vou facilitar a produção de serotonina, acetilcolina, GABA, eu vou melhorar o estado geral
e essa situação inflamatória vai deixar de estar existindo. Então essa é a importância desses chamados probióticos, que é a ingestão dessas específicas, dessas cepas. E a gente vai dar o nome atual de psicobióticos porque eles vão ter uma ação direta no nosso sistema nervoso central. Então, quando eu regulo isso e melhoro o humor, diminuo a ansiedade, eu melhoro o estado geral desse paciente, então essa ação psíquica mais específica, a gente vai chamar então essas substâncias de psicobióticos. Perfeito. Então eu consigo entender que esses micro-organismos chamados probióticos vão trazer benefício ao indivíduo. Mas especificamente, já que a gente começou a falar dos psicobióticos, como eles podem atuar na saúde mental do indivíduo? Então, a partir do momento que você consegue essa melhora dessas cepas que estão no intestino desse indivíduo, lembra, eu falei que cada pessoa tem uma microbiota diferente da outra. Então, o que eu preciso reforçar são essas cepas de lactobacilos e bifidobactérias, que são as chamadas boas bactérias, que vão reequilibrar esse lúmen, vão reequilibrar esse intestino e diminuir esse estado inflamatório. Então, se eu conseguir isto, eu vou desenvolvendo uma saúde mental muito mais adequada desse paciente. Eu vou fechar o lúmen e eu vou melhorar essa barreira hematoencefálica. Eu vou fazer com que, aos poucos, essa situação inflamatória vá perdendo a sua função. Ela vai deixando de existir porque eu já não tenho mais bactérias entrando em toda a região cerebral como antes entravam. Então, essa proteção eu preciso iniciar isto, começar essa proteção pela nossa microbiota intestinal. Muito bom. Dr. Calil, agradeço imensamente, sem dúvida nenhuma, esse é um assunto muito atual e que a gente ainda vai ter oportunidade de discutir várias vezes. Agradeço a sua presença e gostaria de ouvir as suas considerações finais. Olha, Williams, super obrigado por estar falando desse assunto, porque realmente é muito importante, a gente escuta muito, todo mundo muito preocupado hoje com a sua dieta, todo mundo muito preocupado em controle de peso, de glicemia, mas tentem entender que nós precisamos equilibrar a nossa microbiota também. Então, alimentos super integrais, realmente isso é muito importante. Alguns medicamentos que podem ajudar nesses probióticos, não são todos que são iguais, são situações também delicadas, porque o que nós precisamos são de cepas mais protetoras que possam chegar ao intestino adequadamente. Então, se a gente tiver isto, eu vou poder melhorar a tua saúde como um todo. Não só a saúde mental, que foi o objeto do que a gente falou hoje, mas vai regularizar melhor a tua parte hormonal, vai melhorar teu sistema imunológico. Isso é uma coisa extremamente importante para a nossa saúde como um todo, no momento em que saúde tem sido a coisa mais importante que a gente tem falado na medicina como um todo, na prevenção principalmente de uma série de quadros e principalmente os mentais. Muito obrigado. Bom, Dr. Calil, em nome da Apsen, agradeço a sua presença, agradeço a todos que estiveram conosco aqui. E lembrando, como sempre, o Papo de Doutor com assuntos muito relevantes, importantes e atuais. Fique ligado, pessoal, que logo mais continuaremos aí com novos assuntos bem interessantes para vocês.